Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Nós estamos na terceira semana da Páscoa. E com o texto de hoje, nós concluímos o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, o discurso sobre o pão vivo descido do céu. Amanhã, ainda teremos um texto deste capítulo 6, mas não mais é o discurso, parte do discurso de Jesus. Amanhã são as consequências do discurso que Jesus fez. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com o texto de hoje concluímos o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Vamos recordar os passos que foram dados. A primeira unidade, João 6, de 1 a 15, o sinal da multiplicação dos pães. Depois, João 6, de 16 a 21, Jesus que caminha sobre as águas. Em seguida, João 6, de 22 a 29, trabalhai pelo alimento que permanece para a vida eterna. Depois, João 6, de 30 a 42. O maná foi um alimento transitório. Nossos pais o comeram no deserto e morreram. Mas há um verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. Isso provoca escândalo porque os judeus conhecem a origem humana de Jesus. E para eles, Jesus é simplesmente o filho de José. Depois o capítulo 6, versículos 43 a 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Finalmente o texto de hoje, João 6, de 52 a 59. Minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Finalmente, há uma associação plena entre o sinal do pão, que está no início do capítulo 6, e a Eucaristia. Esta relação é tão forte que provoca
uma grande crise no seio da comunidade. O texto de amanhã, sábado, é exatamente reflexo desta crise. Muitos se afastam de Jesus por causa desta palavra. Minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Pedro, então, falando em nome da igreja, diz: a quem nós iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Mas olhemos mais de perto o texto do Evangelho de hoje, versículos 52 a 59. Certamente vocês perceberam como há uma grande insistência com o léxico, com o vocabulário da vida e da morte. No versículo 53, começa com a vida. Quem não comer a carne do Filho do Homem e quem não beber o seu sangue, não terá a vida. No versículo 54, novamente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. O versículo 57 aparece 3 vezes o verbo viver. E no versículo 58, o contraste entre o verbo morrer e o verbo viver. De algum modo, todo o texto está estruturado em torno destas oposições. Mas aqui, nesta perícope, nesta unidade literária do texto do Evangelho de hoje, versículos 52 a 59, Jesus faz a relação profunda entre o discurso do pão da vida e a Eucaristia. Vocês sabem que no Evangelho de João, Jesus não narra a instituição da Eucaristia. Ele substitui a instituição da Eucaristia pelo lava-pés, no capítulo 13. Para João é muito importante o significado teológico da Eucaristia, a prática eucarística, ser pessoa eucarística. Mas o texto do Evangelho de hoje apresenta a grande dificuldade com aquilo que o judeu pensa no Antigo Testamento. Carne e sangue equivale à totalidade do ser humano. Obviamente, falar de comer a carne e beber o sangue, isso provoca alergia a qualquer judeu. Então, esta doutrina sobre a Eucaristia se afasta radicalmente do Antigo Testamento, especialmente no que diz respeito ao sangue. Para o judeu, o sangue é o lugar onde reside a vida por excelência. Podemos recordar, por exemplo, Gênesis 9, versículo 4, ou Levítico 17, versículo 14. No Evangelho de João, as palavras não devem ser compreendidas no sentido literal. Obviamente que Jesus não está falando de canibalismo, Jesus não está falando de comer a sua carne propriamente dita, ou beber o seu sangue, fisicamente falando. Nós estamos no âmbito de um realismo simbólico. Real porque sacramental. Sacramental porque real. É assim a Eucaristia para nós. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino retomaram exatamente estas duas características da Eucaristia. Há um realismo, de fato, verdadeiramente, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas ele está presente de forma sacramental. Há, portanto, um realismo simbólico. É real exatamente porque nas espécies do pão e do vinho
aí está presente verdadeiramente e realmente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas é uma presença sacramental e não há absolutamente nenhuma contradição entre estas duas coisas. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, o texto do Evangelho de hoje nos ajuda a nutrir um amor imenso pela Sagrada Eucaristia. Alimentar-se de Jesus, viver de Jesus Eucarístico, viver da própria vida que brota do coração de Jesus. Jesus faz esta afirmação soleníssima: eu sou o pão vivo descido do céu. Nós sabemos que esta expressão eu sou já é o sinal característico da divindade. É a revelação do nome de Deus no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 3. Este pão vivo descido do céu é muito superior ao maná. O maná, os nossos pais comeram no deserto, porém morreram. A carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo são capazes de oferecer vida eterna, vida em plenitude. Mas a Eucaristia, como diz o Catecismo da Igreja Católica, toca vários elementos da vida eclesial, da vida social, da vida ética, da ecologia e até da escatologia. Os seus vários nomes refletem exatamente a grande riqueza teológica deste sacramento. Quando nós dizemos que é Eucaristia, Eucaristia significa ação de graças. É banquete pascal, isto é uma ceia alegre e festiva. É sacrifício, porque é mistério da morte redentora de nosso Senhor. É fração do pão, porque partilha do inteiro ser de Cristo, doado para a vida do mundo. É comunhão, gera unidade com Deus e solidariedade com os irmãos e irmãs, especialmente com os pobres. É missa. Missa significa missão. É também memorial, memória de uma vida inteira, sempre doada por amor. Quem se alimenta do corpo de Cristo tem a vida provinda de Cristo e deve ser sinal de vida no mundo. Torna-se também vida doada, deve tornar-se pessoa eucarística. É isso que está em jogo neste capítulo 6 do Evangelho de João. Não importa somente comungar, receber Jesus Eucarístico. Importa, sobretudo, tornar-se pessoa eucarística. Que Deus nos inspire, que o Espírito Santo nos ilumine para nós nos tornarmos pessoas eucarísticas. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.